Puede ayudarme? Você quer que a pessoa te ajude a fazer alguma coisa. Puede ayudarme? Puede ayudarme. Usted. E se eu tratar de tu? Puedes ayudarme? Entonces, puedes tú, puede usted. Puedes ayudarme ou puede usted ayudarme? Certo? Você está no lugar comprando alguma coisa. Fez uma viagem. Geralmente, quando a gente viaja, a gente compra alguma lembrança ou não compra lembrança, mas vai comer, vai fazer alguma coisa, certo? Precisa se alimentar, precisa ir de um lugar a outro, enfim, você precisa perguntar o preço. Então, quanto cuesta isso? Quanto cuesta essa comida? Quanto cuesta esse bilhete de autobús? Quanto cuesta hospedar-se nesse hotel? Quanto cuesta? Quanto vale? Ok? E estamos usando também os interrogativos, todos esses que eu acabei de falar. Que, quem, donde, quando, quanto, por quê, qual, de donde. A pessoa está falando algo para você. Você está viajando e ela está falando muito rápido. Você não está conseguindo compreender o que ela fala. O que você vai dizer para ela? Desculpa, pode repetir? Ou pode repetirlo? No entiendo. Pode repetirlo? Puede. Puede, novamente, se você tratar essa pessoa por você. Se você tratá-la por tu, será puedes. Puedes repetirlo? No entiendo. Mesma situação, você está conversando com um nativo, por exemplo, ele disse uma palavra que você não sabe o que é. Por exemplo, ele disse a palavra coche. Coche em espanhol é carro. Você não sabe, ok? Então você pergunta, o que significa coche? Que significa coche? Isso é muito importante vocês usarem também num curso de espanhol, durante uma aula, para que você não fale português na aula. Então a professora ou o professor falou alguma coisa que você não entendeu, não sabe o que é, você pergunta o que significa em espanhol e não em português. Ah, o que quer dizer coche? Não. Pergunta em espanhol, o que significa coche? Então, o máximo de imersão que você tiver no idioma que você está aprendendo é melhor. Você precisa estar imerso naquele idioma. Então, durante uma aula, é para falar em espanhol. Vai viajar? Vai praticar esse idioma. Vai falar com nativos? Não vai ter medo de falar com os nativos? Você pode não entender tudo que eles falam. Porque às vezes o sotaque para você não é tão claro, eles podem falar rápido, enfim. Não é para entrar em pânico, porque assim como você pode não entender, ele também pode não estar entendendo o que você está falando. Então, calma, não entendo. Pode repetirlo? Certo? Se a pessoa está falando muito rápido, também acontece. A pessoa está falando rápido e você não está entendendo. Aí você fala, pode hablar mais despacio, por favor? Despacio. Despacio significa devagar. Despacio. Você deve conhecer aquela música famosa Despacito? Fez sucesso aí um tempo atrás. Despacito? Então, devagarinho. Despacio, devagar. Contrário de despacio, rápido. Então, você está em algum país e o hispanohablante está falando muito rápido, tu não entendes. Você pode dizer, pode falar mais despacio, por favor? Não entendo. Quantas vezes, em português, a gente pede para a pessoa repetir porque a gente não escutou, porque a gente não entendeu? Normal. Em outra língua também é normal. É melhor você pedir para a pessoa repetir, você entender o que ela está falando e tomar a providência correta, do que você fazer uma coisa que você não entendeu o que ela quis que você fizesse. Ou quando você está pedindo uma informação para chegar em algum lugar, isso acontece bastante. Você chegou lá no país, você precisa chegar em determinada rua, você não conhece, você pede essa informação. Como llego a la avenida tal? Ele vai te dizer como chega na fluência que ele fala. É a língua dele, para ele é natural, a mesma coisa que a gente faz em português. E aí você pode não entender. Por favor, pode repetirlo? Não entendo. Habla mais despacio, por favor? Pronto. Pode hablar mais despacio, por favor?
E aí a pessoa vai perceber que falou rápido, que você não é dali, enfim. E, no geral, vai falar mais devagar, vai facilitar para você, né? No geral, as pessoas facilitam quando elas percebem que a outra pessoa é estrangeira naquele lugar, certo? Para afirmar algo, por exemplo, estás feliz hoje? Sim. Estou feliz. Estás cansada hoje? Não. Não estou cansada. Em espanhol, olha que interessante. Toda pergunta, quando você vai dar uma resposta negativa, você primeiro tem que negar para depois complementar. Então, por exemplo, tu trabalhas? No, no trabalho. Tu eres de Uruguai? No, no sou de Uruguai, sou de Paraguai. Sim? Então, você, em espanhol, quando você pergunta, por exemplo, tu hablas inglês? Você não pode falar no hablo. Você nega 2 vezes. No, no hablo. Siempre. Ok? Então, para afirmar sim, para negar, no. No, no puedo, no sé, no hablo, etc. Outra expressão muito comum em espanhol é o por supuesto. Por supuesto significa claro. ¿Vamos a tener lives todos los lunes a las 18? Por supuesto. Por supuesto, claro. Existe também a palavra claro, mas por supuesto é mais bonito, é bastante usual. Então, já se habitue aí com esse por supuesto. Ok? Perfeito. Quando você vai apresentar uma pessoa para outra, como você faz isso? Essa é minha madre Maria. A outra pessoa vai dizer o quê? Mucho gusto. Ou vai dizer encantado. Ou vai dizer simplesmente gusto. E aí a outra pessoa, também por educação, vai responder encantado, mucho gusto. Então, acabou de conhecer alguém. O nosso muito prazer em português. Em espanhol é mucho gusto ou encantado, encantada. Se é uma mulher que fala, ela diz encantada. Se é um homem que está falando, ele dirá encantado. A pessoa te agradeceu por alguma coisa. Muitas gracias. O que você responde? De nada? Por nada? Certo? Muito bem. Outras interessantes aí também. Tá viajando. Precisa pegar um táxi para chegar em algum lugar. ¿Dónde puedo encontrar um táxi? ¿Dónde está el Hotel Madrid? ¿Dónde? Olha, todos esses interrogativos que eu estou passando aqui para vocês hoje, eles vão ser utilizados em diversas perguntas. Então, você saber esses interrogativos vão te ajudar a formar inúmeras frases. Inúmeras frases, não somente essas. Eu estou começando aqui pelo básico, né? Hoje é o nosso pontapé inicial. O nosso pontapé inicial para você começar a falar espanhol. Então, eu estou indo aqui pelas frases mais simples, aquelas de início mesmo de um curso, ok? As que eu passo para os meus alunos no meu curso, né? Claro que lá, como eu tenho mais tempo, eu passo com mais riqueza de detalhes, mas vai dar para vocês já terem aí uma boa noção até o final dessa live. Expressões do tipo, eu não sei. Como se fala eu não sei? ¿Dónde puedo encontrar um táxi? No lo sé. No lo sé. No sé ou no lo sé. Usar o pronome é mais... não é correto, mas é mais usual. No lo sé. Então, ¿dónde está el Hotel Madrid? No sé. Ou no lo sé. Sempre usar o pronome na língua espanhola é mais usual. Eles adoram utilizar os pronomes, eles usam os pronomes sempre, eles usam os pronomes de maneira correta. Em português, a gente abre mão, né, de pronome. Nós não usamos nada. Por isso que muitos alunos, quando vão aprender espanhol, eles têm dificuldade com os pronomes. Porque no Brasil, pelo menos no português do Brasil, a gente não usa pronomes. Por exemplo, se eu vou falar... você viu a Carla? Em português, a pessoa responde, vi. O espanhol jamais vai responder só vi. Então, se eu pergunto, viste a Carla? Sí, la vi. Sí, la vi. Esse lá se refere a Carla. É um pronome que eu utilizo para evitar a repetição da pessoa. Certo? E em português também existe, porque o correto seria dizer eu a vi. Eu a vi. Só que poucas pessoas falam assim aqui no Brasil. Falam simplesmente o verbo. Vi, não vi. E tá tudo bem, todo mundo se entende, ok. Mas esses pronomes existem. Em espanhol, eles existem também e eles são utilizados.
Agora, eu acho que o brasileiro tem tanta dificuldade com os pronomes porque não usa no português. Aí, como não usa, acha que não existe. E quando aprende em espanhol, entra em pânico, que acha que é uma coisa muito difícil, muito complicada. Não é. Porque existe na nossa língua também, só que a gente não usa. Então, a diferença é que você vai usar os pronomes e, quiçá, vai aprender a usá-los em português também. Então, eu acredito que o seu português também pode melhorar aprendendo espanhol, porque vocês vão ver que tem coisas aí gramaticais que são bem similares, certo? E eles utilizam de maneira correta, nós temos os pronomes, então por que não utilizamos? Certo? Outra expressão muito comum também em espanhol é, por exemplo, ¿sabes dónde está la farmacia? Ni idea. No tengo ni idea. Ni idea é uma expressão muito comum em espanhol. Não tenho ideia, não tenho ni idea. Ou seja, não sei. Não tenho ideia de onde tem uma farmácia por aqui. Ni idea. Você também está viajando, está em algum lugar, está perdido. Como é que você fala isso em espanhol? Estou perdida. Estou perdida. Poderia ajudar-me?